essa glória, porque ela é uma glória que só pertence a uma pessoa. Eu não sei se tem muita gente que não pôde vir e que está assistindo pelo YouTube ou Facebook, é isso mesmo? Está sendo transmitido? Hoje não está sendo. O que aconteceu? Não tem internet? Não pagaram a internet, meu Deus. Vamos fazer uma cota aqui para pagar a internet. Estava tão bom quando a gente tinha internet, né? Fala, Giovanni. Cadê o Giovanni? Giovanni gosta dessa internet. A gente tem conversado muito no presbitério, e o William, Jefferson, tem falado, a gente tem conversado, e eu tenho um pouquinho de medo, porque nossa carne, ela é muito sutil, ela gosta de algumas coisas, e ela tem prazer em algumas coisas, e nós descobrimos com medo de quebrar o violão e sair daqui com uma dívida. Tem que pagar o violão. Tomara que seja baratinho. Então, quando a gente conta a história de alguém, a gente, de certa forma, a gente começa a pegar essa história e parece que também é a nossa história. De certo sentido, sim. Mas a mensagem mais linda que já passou na Terra, a mensagem ou a boas novas mais bonita, perfeita, que qualquer homem pode ouvir, é a mensagem do Evangelho. É uma mensagem que, sem dúvida, não dá para comparar nenhuma história que a gente conheça. Nem história do mocinho, da menina bonita, do encontro. É interessante que a televisão explora muitas histórias bonitas, os reencontros, principalmente aqueles reencontros extremos, que a pessoa aparece do nada, depois de 40, 50 anos, e diz, eu sou seu filho, eu sou sua mãe, e as pessoas ficam impressionadas com a história. E lá em casa, a Damares, de vez em quando eu pego ela chorando lá, ela ouviu uma história, e até os meninos gostam de bagunçar com ela. Por que, mamãe, você está chorando? Isso é um filme. Isso é uma história. Mas a história do amor do nosso Pai, o amor do nosso Deus, é uma história linda demais. Porque Deus contemplou a nossa profunda necessidade e foi um ato de profunda compaixão Ele se comunicar conosco e nos alcançar de uma maneira a ponto da gente poder crer e receber
essa mensagem de amor, e uma mensagem de grande valor, de um significado além daquilo que a gente pode comparar com qualquer outra coisa conhecida. É a relação daquele que criou todas as coisas, aquele que fez todas as coisas, aquele que te formou lá no ventre da sua mãe. Se nunca você descobrir quem é que te gerou, eu quero te dizer quem te gerou. Foi o Senhor que te gerou lá dentro do ventre da sua mãe. E você não nasceu por causa da vontade do homem, porque a maioria das pessoas não tem vontade de ter filhos. A maioria das mulheres não querem ter filhos. A maioria dos homens não querem ter filhos. E geralmente quando tem filhos, foi um acidente. Graças a Deus, né? A gente não tem muito. Pois agora agarra o teu prejuízo de 20 anos e não vai receber nada no final. Não é isso? Mas o Senhor fez vocês exatamente como vocês são. Toda a beleza, a capacidade, a maneira de ver as coisas. É uma singeleza, é uma coisa especial, é peculiar, não tem ninguém parecido com você no mundo. E você foi criado dentro de um projeto maravilhoso. E às vezes a gente esquece que esse negócio começou no céu, não foi na terra. Fomos criados, somos feituras dele, criados em Cristo para as boas obras. Não foi para ofender a Deus. Nós somos chamados e criados para ter uma relação profunda com Deus. E essa é a história mais linda do mundo. Amém? Amém? É verdade mesmo. Às vezes eu não entendia por que Deus escondia essas coisas dos sábios e dos entendidos e só revelava aos pequeninos. Porque quando uma pessoa sabe desse amor, dessa história, ela fica querendo pegar um pouquinho dessa glória. Porque é a história mais linda, mais especial. E eu me sinto muito mal, porque eu acho que às vezes eu pego um pouquinho dessa glória e ela não é minha. Não é minha, é dele. Até poder pensar sobre ele, falar sobre ele, pode criar algum tipo de soberba, algum tipo de orgulho no meu coração. E eu quero me esvaziar, porque qualquer pessoa aqui poderia contar essa história para vocês e se animar. E eu quero me animar com essa história, eu quero que ela encha meu coração, eu quero que ela encha o meu viver, que ela me cause todos os efeitos inimagináveis que podem acontecer. Essa história perfeita de um Deus santo, de um Deus justo, que quis o meu coração para ele. E ele tem meu coração para ele. Meu coração tem dono. Estava falando com as meninas que foram lá em casa ontem. Desculpa, gente, eu não consigo. Eu fico pedindo a Deus, Deus não me deixa chorar. Por favor, tenha paciência com esse chorão. Eu falei com as meninas ontem.
Às vezes a gente está cantando e a gente começa a adorar e a gente começa a sentir a presença de Deus. E eu já falei isso, Deus, seria uma boa hora do Senhor me levar, porque ia ser tudo beleza, eu estou bem contigo, eu estou cantando, eu estou cheio de amor por ti. Eu não queria que tu não me levasse numa hora que meu coração está todo torto, que meu coração perdeu o brilho do Senhor. E por causa disso, eu tenho que começar essa palavra confessando meus pecados. Primeiro, eu sei que muitos que estão me olhando vieram aqui para ouvir outra coisa. Talvez vieram aqui para ouvir uma coisa especial que eu não sei o que é, e olha para mim e fala, olha só quem está falando. Esse sujeito aí falando igual papagaio, fala, olha só quem está falando. Quem é esse cara aí para falar? Eu ainda acho que eu sou bem melhor do que ele. Eu ainda acho que eu posso fazer coisas melhores com ele. É verdade. Esse cara que está falando é cheio de altivez, soberba. Sou soberbo, sou altivo. Quando eu tinha 35 anos, o Senhor me deixou perto da morte. E se vocês acham que eu sou soberbo hoje, que eu sou altivo hoje, há 26 anos atrás era pior. Era bem pior. Negócio de nariz empinado, metido, ajusto, esse sou eu. Sentimento de fera ferida, que reage aos golpes, aquele gato que pega aquelas unhas e fica tentando passar a unha no espaço para dizer não se aproxime, porque eu mordo, porque eu arranho. Vai ser o terror você me ver chateado. Esse sou eu. Duro de coração. Cheio de resistência. Sim. Algumas coisas eu acho que é de Deus, mas cada dia eu estou entendendo que não tem nada de Deus isso. Resistência, intolerância. Mesmo, não tolero muita coisa. E aí vai um dos piores, implacável. Eu me lembro quando Deus começou a falar comigo sobre ser implacável. Eu acho que vocês só ouviram essa palavra em filme, né? Os implacáveis. Mas implacável é aquele que não quebra o galho. Ele tem que pedir o serviço inteirinho. Se for a metade, não serve. Se você quer acertar, então acerta logo tudo. Porque tu está acertando em pedaços. Porque você está acertando pouco a pouco. E eu não falo isso, mas dentro do meu coração tem tudo isso. Olho lá dentro aqui. E você não me engana não, querido. Você pode não falar nada, mas eu sei que você pensa muita coisa. Que algumas coisas a gente não fala porque a gente vai arrumar confusão. Então a gente fica calado. Implacável. Ok?
Quem vai até o fim, na esperança de que toda a justiça seja feita. Vai até o fim, esperando que a justiça seja feita. Yap, aquele samurai, uapo, corta e faz você em presunto da sadia. Esconde os seus próprios pensamentos dos outros e das pessoas mais próximas. Eu escondo meu coração de Damares, dos meus filhos. Busco honra. Espero ser honrado. Busco primazia. Eu quero ser o primeiro. Agora eu consegui a primazia com 60 anos. Eu vou lá na fila, eu falo, eu tenho 60 anos, deixa eu vou entrar aí. Ah, mas tu não parece. Tudo bem, mas eu tenho 60 anos. Encontrei a primazia. E eu gosto. Eu estou falando desse coração que eu quero descarnar, eu quero tirar, eu quero desnudar. Inveja. Olhando. Rapaz, o cara comprou um carrão. Meu carro está aquecendo. 5 minutos na vida e já eu continuo pronto para empurrar carro. Inveja. Está lá. Ciúme. Sensação de que eu sou dono de algumas coisas e tenho posse das pessoas. Isso desenvolve ciúme. Não é ciúme da minha mulher, não. É ciúme de relacionamento. Disputa. Eu vejo disputa nas pessoas e falo, olha, está disputando. Sabe por que eu vejo tão bem? Porque eu sou cheio de disputa no meu coração. Busco a glória dos homens. Busco a glória dos homens e não a glória de Deus. Alguém não quebrantável. Esses pecados ficam por dentro de nós. Aqui e ali a gente encontra um corajoso que vai confessar isso. E a pessoa tira a roupa da gente e a gente fica assim, meu Deus, esses são os meus pecados. Pode falar, querido. Quem é você que está falando? Por que você está aí na frente, então? Por que você está falando aí para a gente? É porque eu encontrei Jesus. Eu encontrei Jesus e ele falou, pega lá, meu filho, a tua cruz. Pega lá a cruz. Rapaz, cadê, Senhor? É verdade que tem cruz? Tem uma cruz lá. Está debaixo. Sabe por quê? A gente para de falar da cruz? É porque a cruz expõe essa miséria que nós somos. Lucas 9, 23 diz assim, dizia a todos, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz. Diferente de Marcos que fala, tome sua cruz. Tome sua cruz e pronto. Eu acho que muitos irmãos aqui tomou a cruz. E essa cruz ficou lá atrás esquecida. Porque você ficou uma pessoa muito boa. Você é justo.
Você é uma pessoa que não precisa mais confessar pecado. Você não precisa mostrar mais esse coração ruim que você tem. E eu fiz aqui uma relação simplificada, extremamente simplificada dos meus pecados. Talvez depois você podia me ajudar e colocar, Edilberto, coloca também mais esse aí. Porque eu espero isso, que vocês me ajudem a ver meus pecados. Porque eu não quero fechar os olhos e não encontrar o Senhor. Eu não quero seguir sendo esse sujeito que encontrou a cruz e que deixou ela na próxima esquina. Essa cruz, ela é algo permanente. A sua ação é permanente em nós. Se alguém quiser me dar uma bofetada, vai em frente. Eu não tenho medo de apanhar de ninguém. Eu não tenho medo de apanhar. Eu não tenho medo de pegar acusações falsas e acusações verdadeiras. Eu não tenho medo. Porque eu encontrei a cruz. Você encontrou a cruz mesmo? Ou você está aqui tentando se encontrar dentro de tudo isso? Então, esse encontro com a cruz, ele deve ser por revelação. Você precisa ter revelação da cruz. E depois que você encontrar a cruz, esse nariz vai ser aniquilado. Essa altivez, essa soberba vai ser aniquilada. Porque esse é o poder da cruz. É o poder daquele que morreu por mim, pelos meus pecados, pelas minhas culpas. Eu tenho plena consciência de que não foi as culpas dos meus irmãos, mas foi os meus pecados que ele levou. Eu não tinha a menor condição de me perdoar ou de encontrar na justiça alguma reparação. Deus não absolve. Deus não absolve ninguém. Nosso irmão William falou isso para a gente. Deus não absolve. Ele pega a tua culpa e transfere para aquele que não tem culpa, para aquele que não tem pecado. Não há transferência. Não há absolvição, há uma transferência. Eu sinto muito, ninguém está gravando isso, porque eu gostaria de ouvir isso outra vez, que eu estou falando, porque eu sei que não é meu, é de Deus, que vem do Senhor. Então, precisamos de revelação, precisamos enxergar essa obra que começou antes da fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Esse Cordeiro santo, inculpável, e só valia esse, porque não havia outro, não havia nenhum outro, pelo qual pudéssemos ser salvos. Então, considere essas coisas. Não há absolvição. A sua culpa foi para cima de um jovem. Quem tem 33 anos aqui? Levanta. 33. Levanta, Osmar. Levanta, Obira. Pô, você tem 33 anos? Você tem 33 anos? Calvin, você tem 33? Você tem 33, Rômulo. Rosdales, você tem 33. Ivan, você tem 33. Vitor, você tem 33. Josi,
Tu tem 33. Pode sentar. Se esses morressem, a gente ia falar, caramba, ele é um garoto. Esse garoto morreu na flor da vida. Ele não somente morreu, mas ele viveu uma vida santa. Ninguém pôde acusar ele de nenhum pecado, nem o deslize, não havia nenhum dolo na sua boca. Esse garoto, jovem, ele é protagonismo do pior escândalo que já aconteceu, o escândalo da cruz. Você botou Jesus lá. Você e seus pecados, meus pecados, foram sobre ele. E ele enfermou, e ele sofreu, porque aquela culpa não era dele. O Pai colocou todo o peso do castigo sobre ele, para que eu pudesse hoje estar aqui falando dos meus pecados, tentando corrigir, tentando acertar, e de novo pegando a cruz e levando a cruz de novo, e falando, meu Deus, quantas vezes eu tirei os olhos do Senhor e meu coração foi para o deserto, para querer coisa, para querer conforto, para querer benefício, para querer um montão de coisa que Deus nunca disse que eu ia ter. Quando a gente perde Jesus de vista, a gente começa a querer um montão de coisa, até que está aqui na frente, falando. Eu queria muito estar sentado aí, ouvindo vocês falarem essa palavra. Eu acho que Deus, Ele é maravilhoso e poderoso para levantar vocês, para enxergar essa realidade maravilhosa. Então, a gente agora entendeu uma coisa. Houve um escândalo terrível. E esse escândalo tem um responsável. Esse escândalo, você é o responsável. Você colocou Jesus nessa cruz. Eu acho, outro dia, o Robert falou comigo de um acontecimento. É impossível você ser atropelado pela uma caçamba e sair sem um arranhão. As rodas passam em cima de você e você sai sem um arranhão. É impossível. Não tem jeito de você ser atropelado e ficar beleza. Nós fomos atropelados por essa palavra, esse escândalo que aconteceu. Eu queria que a gente parasse agora e meditasse um pouquinho na palavra do Senhor. E eu estou certo que a gente vai ouvir alguma coisa do Senhor. Eu espero que teu coração esteja totalmente aberto, como o meu coração está. Atos 26. Se alguém pudesse trazer um copinho d'água para mim, eu ia agradecer muito. Atos 26, versículo 9. Todo mundo aí? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Detalhe aqui, Paulo aqui está considerando o seu testemunho, e ele está falando, eu fiz isso por conta própria, me pareceu isso, me pareceu aquilo, e isso é um drama que a gente percebe, as pessoas fazem as coisas por conta própria, e aqui ele falou, eu vou ir contra Jesus de Nazaré.
ele nem parou para pensar de que quem era esse Jesus de Nazaré. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos na prisão, e contra este dava o meu voto, quando os matavam. Já pensou, gente, o que ele está falando? Paulo está fazendo uma confissão. E está diante de uma autoridade. E ele está fazendo uma confissão que ele era mandante e ele fazia maldade, ele prendeu, os santos. Tu já pensou, tu vê um santo, saber que o cara não tem culpa, você prende ele e você coloca esse sujeito a sofrimento, a privar a liberdade dele de sair e ir para algum lugar. Ele dava o voto dele, quer dizer, era votado, matamos ou não matamos? Mata. Então ele é o quê? Coautor. Eu não vi ele falando que ele foi lá e matou, mas ele autorizou a morte. Que coisa, né, irmãos? Versículo 11. Muitas vezes os castiguei. Sabe o que é castigar? Fazer sofrer. Por todas as sinagogas. E tem gente querendo ser judaizante de novo. Sai para lá. Eu sou de Jesus, eu não quero saber nada com o judaísmo. Eu encontrei Jesus, o Messias. Não quero saber desses caras, não. Eles matavam os servos do Senhor. E eu não me esqueço dessa história. Vocês que gostam aí de ser rabino, de ser judaizante, sai para lá, meu irmão. Isso não vem do céu, não. Quando chega em Jesus, eles tiram Jesus, né? Quando chega em Jesus, eles tiram Jesus. Esse pessoal era assim. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com este intuito, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Agora tem um negócio aqui que você precisa ver. Paulo e sua gangue, Paulo e os seus religiosos, os saduceus e fariseus, ele estava rodando o couro em cima dos irmãos em Jerusalém. E estava dando couro mesmo, maltratando eles, porque eles estavam falando que esse morto havia ressuscitado, Jesus. E ele falou, faz esse povo calar, pega eles de couro firme, pega firme, porque eles vão ter que parar de falar. E a perseguição era muito grande. Aconteceu no capítulo 4, entrando Pedro e João, Pedro, Tiago, havia ali um coxo. O coxo, ele pediu esmola, e Pedro falou, eu não tenho prata nem ouro, mas isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem levantou. E ele levantou, mas não ficou igual vocês não.
Ele saiu gritando: Deus me curou! Aleluia! Aquele homem não foi só curado do corpo, ele foi liberto na alma. E criou uma confusão tão grande, e sofreram os irmãos, e Paulo aproveitou, e vamos acabar com esse negócio, acabar com essa palhaçada, esse cara tem que acabar, couro neles, e couro, prisão. E Pedro falou: nós não podemos falar, não podemos parar para obedecer homens. E a igreja era assim, não tinha medo não. Se botasse medo, eles iam para cima. Eles não eram daqueles que se escondem debaixo de mesa. Então, Paulo resolveu que ia dar o troco para eles, ia pegar eles, ia torturar eles, ia castigar, e eles iam sentir a carne dele, a vergonha de ser maltratado. Havia vergonha de ser maltratado. E ele falou: vamos acabar. Aí chega nesse ponto aqui que vocês precisam entender. Olha o mapa de Israel. Quem conhece o mapa de Israel? Alguém conhece? O mapa de Israel é norte, sul, leste, oeste. Então, ele olhou lá para cima e falou: tem uma cidade tal de Damasco, eu vou lá porque os irmãos estão fugindo daqui de Jerusalém e foram para lá e fizeram uma igreja lá também. Vamos acabar com eles, vamos embora. Encontraram carta, comissionados, e foram para lá. Então, nesse caminho é o que ele começa a relatar. Ao meio-dia, amados, hoje o meio-dia vai ser meio nublado, não é mesmo? Mas imagina aquele sol que não tem nenhuma nuvem para atrapalhar. Aquele dia iluminado, muito iluminado. E estava lá, ele estava indo na direção de Damasco. Ao meio-dia, ó rei, ele está diante de um rei, é de uma autoridade. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol. Meu Deus do céu! O que está acontecendo comigo? O sol quente, agora eu estou vendo um sol maior do que o sol. Aleluia. Que coisa doida! Ele estava parafusando: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Como assim? Eu estou vendo no meio-dia um sol mais forte do que o sol. Você não fica arrepiado? Paulo ficou arrepiado todo, completamente. Ele se assustou com aquilo que ele via. E ele ficou apavorado. E ele ficou cego. Mas tem um negócio que aconteceu aqui, amados. Não foi só ele. Porque você pode dizer: ele ficou maluco, só ele que está vendo. Eu já vi muita gente maluca olhando para o céu, olhando assim. Aí tu olha, não tem nada. Mas todo mundo que estava com ele teve a mesma impressão. Aleluia. Amados, eu estou querendo que vocês vejam comigo, por favor, não me deixe. Mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim. Ele fala que o sol estava na frente, ele viu uma luz do céu, e depois ele falou que a luz envolveu ele. Meu Deus, que coisa mais doida.
Você já teve uma coisa assim surpreendente acontecendo, que você não consegue entender? É isso que estava acontecendo, não havia explicação na mente de Saulo do que estava acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas está todo mundo também caindo. E aí ele diz, ao redor de mim e dos que iam comigo. Então ele não teve uma alucinação. As outras pessoas também tiveram. E caindo, todos por terra. Não foi só Saulo que caiu por terra. Foi todo mundo que estava com ele. Todo mundo caiu de boca no chão. E eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Será o que aconteceu? Será um meteoro? No meio-dia? Uma luz dessa? Será que é um extraterrestre? Aí começa o pessoal viajar, né? Como é que é isso? Paulo está contando o testemunho dele. O encontro dele com Jesus. E foi um encontro visível. E nesse lugar ele ficou com o olho queimado. Ele ficou cego. Aí, meu Deus, eu não ia falar nada, eu não ia perguntar coisa nenhuma. Ele, caindo todos por terra, ouviu uma voz que me falava em língua hebraica. Agora, não falou ele na língua síria, falou em hebraico nitidamente. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrar contra os meus aguilhões. O Senhor abriu a comunicação. O Cristo ressurreto, glorificado, poderoso, disse: Paulo, você não está brincando com coisa simples, não. Tu está diante daquele que criou o universo. Que coisa tremenda. Forte demais. Ele não sabia o que ele fazia, o que ele dizia. O Senhor falou, você não vai ir contra mim. Você vai parar de me resistir. Você não vai seguir me resistindo, Paulo. Porque sou eu que estou falando contigo. Dura coisa é recalcitrar, é me resistir contra a minha agulhada. Eu estou te agulhando. Então eu perguntei, Paulo, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus. Imagina, se a revelação da luz foi muito grande, se a revelação aquela coisa maravilhosa queimou os olhos dele, a voz do Senhor devia ser retumbante, e disse, eu sou Jesus, eu sou o Messias, seu judeuzinho, metido a brigar com Deus, você vai ficar no teu lugar. Você está pensando que essa sabedoria eu dei porque eu queria o meu filho no meio desse povo. Esse é o que falava. Paulo estava pensando que ele estava brigando com uma religiãozinha que inventaram há alguns anos atrás. Ele não sabia que aquele Senhor tinha ressuscitado, rompeu os grilhões da morte, agora era todo poderoso, não podia ser parado, e ele não ia parar. E ele fala em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele estava perseguindo, sabe por quê? Ele estava resistindo ao Senhor, ele estava resistindo que aquele era o Messias, o prometido. O Messias havia chegado, e o Messias estava ali diante dele, e ele estava resistindo, acabe com isso.
Você não vai ter mais oportunidade. Essa é a última. E o Senhor falou: levanta, firma-te sobre os teus pés, porque por isso eu te apareci, para que te constituí ministro e testemunha, tanto das coisas que viste, como daquelas pelas quais eu te aparecerei ainda. Que maravilha, né, gente? Sabe quanto tempo durou essa voz na cabeça de Paulo? Hein? Quanto tempo durou essa voz na cabeça de Paulo, rodando a cabeça dele? Quanto tempo? Eu sou Jesus! Paulo sabia que ele tinha encontrado o próprio Filho de Deus. Ele tinha encontrado o Messias. E já não valia a pena seguir aquele caminho que ele estava. E durante 3 dias, ele não comeu. Sabe por quê? Porque ele não sentiu fome. Ele não sentiu nada. Ele não conseguia pensar em outra coisa, a não ser na visão que ele tinha tido. Sabe o que Paulo fez? Isso aqui é meu, tá? Não está escrito. Ele foi procurar a cruz dele. E ele começou a chorar. Tanta besteira. Quanta coisa que eu falei que não era verdade. Eu insinuei que esse caminho era um caminho humano. Eu corri atrás desses irmãozinhos queridos, meus irmãos. Eu persegui esses caras. E eles estavam certos. Eles estavam crendo em Jesus. Maravilha, né, gente? Ele conseguiu admitir toda a miséria dele. Ele estava ali, ele não queria ser nada. Eu quero falando uma coisa que o Breno me contou. Ele disse que lá na UTI não tem um lugar mais puro do que aquele. Principalmente quando ele fala: amigo, eu tenho que te entubar. Você vai, se ficar mais uns minutinhos, você morre sem ar, afogado. E as pessoas ficam puras. Elas não têm herança, elas não têm orgulho, elas não têm coisa nenhuma, elas não têm nem família. E eu não sei, depois disso, quando eu te acordar, eu não sei se vai ser eu ou o Pai lá no céu que vai te acordar para prestar conta com Ele. Isso aí é meu, eu que estou falando, tá? Você vai encontrar com o Pai, ou você vai voltar para encontrar sua família. Ele falou: papai, eu não conheço lugar mais puro. As pessoas não querem ser nada. As pessoas não têm orgulho, não têm vaidade. As pessoas não têm dinheiro. As pessoas só querem viver. E é verdade. Quando você cai aqui, de boca no pó, e sabe que é a última oportunidade, aí você tem que encontrar rapidamente a tua cruz e receber a culpa que é sua, que você não pode dar para ninguém. Eu quero falar aqui ao justo, que botam culpa em todo mundo por todas as coisas que acontecem. Ao justo que estão aqui, que falou: você não devia estar aí na frente, Gilberto, devia sentar, você não presta para estar aí. É verdade. Beleza, você é. Aos caras que estão falando assim: decepção, Edilberto, você é um cara pior do que eu.
porque eu não tenho esse sentimento. Decepção, Edilberto, eu sempre achei, agora eu tenho certeza, você é esse cara mesmo, cheio de defeito. Quer bater? Vou ficar esperando, me bata, não é mesmo? Se levanta e diga que você não estava enganado, fala, você é uma decepção mesmo. Eu me decepcionei, agora eu tenho certeza. Pode ser que você não queira nem vir mais, porque o pastor é assim, imagina o povo da igreja. Mas eu quero dizer uma coisa muito especial para você. Se você nunca encontrou tua cruz, vai procurar, porque ela tem uma lá do teu nome. Tá bom? Se você acha que só eu que encontrei, tem uma com teu nome, data de nascimento, nome do pai e da mãe. E do avô e do bisavô, para você não ter dúvida de que é a tua mesmo. Entra debaixo dela e olha para os teus pecados e aprenda a confessar seus pecados. Não fica aí nas costas de ninguém dizendo, porque o fulano que não me levou, porque ninguém veio na minha casa, porque isso. Gente, pega a tua cruz e siga. Tira essa justiça do teu coração. Tira essa miséria que não serve para nada. Se hoje o Senhor pedir a tua alma, o que você tem feito, para quem será? Você não pode ir junto com ninguém. Você precisa reconhecer seus pecados e suas misérias. E o quanto Deus fez por você. Ele tomou sobre si as nossas culpas. Aquele negócio que você não conta para ninguém, o Senhor levou sobre si. Irmãos, quando Paulo descreve novamente essa experiência, ele fala, olha, eu nasci judeu, fariseu, 8º dia circuncidado, fariseu dos fariseus, e começa a falar, e quando eu encontrei a sublimidade do Senhor, eu joguei tudo isso fora. Falei, isso não presta para nada. Esse teu conceito não serve para nada. Isso é filosofia de botequim podre. Não serve para coisa nenhuma. Amém. Paulo falou, eu vou jogar tudo fora para conhecer Cristo. Deixa eu te falar, marido. Pior coisa que o marido pensa é a mulher largar ele, não é verdade? E se a minha mulher me larga? Pai, fica com Cristo. E se a minha mulher não me chama mais de meu amor? Fica com Cristo. E se teu marido te larga? Fica com Cristo. E se não aparecer ninguém para casar contigo? Fica com Cristo. Ele é melhor ou não é? Aí Paulo fala, para o conhecer, estou citando Filipenses, para o conhecer, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, e está diante dele sem justiça própria. Você quer sofrimento? Alguém aqui quer sofrimento? Pois é, o chamado de Deus é para sofrimento. Não fica pensando que você não pode sofrer, que vai ter uma vida boazinha, que vai ter um não sei o quê. Larga o pecado precisa ser deixado. Você não entra lá botando banca no céu. Aqui você entra, eu deixo, você fica aqui com a gente. Eu não sei o que você procurou aqui entre nós. Se não for Jesus, tu está numa roubada.
Porque aqui é um grupo de gente que carrega a cruz. Se você não encontrou a tua, vai procurar. Paulo encontrou. Queria aqui destacar algumas coisas bastante interessantes. E aí que serve para nós. Pare de achar que você pode ser protagonista do seu presente e do seu futuro. Porque do passado eu tenho certeza que você foi. O que é protagonista? É o cara que dá a direção, que tem as ideias. A tua ideia não serve no reino de Deus. Ou você aceita o reino de Deus todo, ou você não aceita nada. Estava falando com uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito. Eu falei para essa pessoa, você está calada. Mas eu sei que você pensa. E na hora que você pensa um montão de coisa, e se defende, e se justifica, e fala que não é assim, que você não é tão assim. Sabe o que a Bíblia diz? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem sarados. Não fala para você ficar pensando, não é mesmo? Fazendo aquele feedback com você, aquele joguinho de luz com você mesmo. Fala para você confessar. Por que é tão difícil confessar? Porque tu abandonou a cruz. Tu acha que você é uma pessoa maravilhosa, que só tem um defeitinho. Aliás, alguns pecados grosseiros nós já deixamos há muito tempo. Eu não tenho problema com impureza. Graças a Deus, o Senhor tomou conta da minha mente. A maioria dos pecados que vocês gostam, eu já passei. Mas tem lá, o coração cheio de história. O Senhor nos chama a ter uma ação contínua da cruz, que vai revelar. Você calado está errado, falando está errado. Então aprenda a confessar. Confessar mesmo, andar na luz, dizer o que você pensa. Porque você pensa e pensa coisa errada. E precisa de ajuda. Precisa de ajustes. Jesus nos mandou fazer discípulos. Porque é um cuidado contínuo. Temos que cuidar dos nossos irmãos. Você passa por mim como uma pessoa santa. Mas pelo Senhor, eu acho que você não passa. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É o sangue, gente. Nós cantamos aqui que é o sangue. Vocês experimentaram fé, que é o sangue, e não é a justiça que você tem, mas quando abraçamos a cruz, vamos caminhando rumo ao Pai eterno. Você ia tão bem, a igreja ia tão bem aqui, né? Entrou um negócio de justiça aqui na igreja. William, segunda-feira, estava me falando. Eu não vou esquecer que aqui só tem advogado, não é mesmo? Eu me lembro da Adriana, que não entendia bem português. Ela falou, cheio de advogado aqui, precisamos só de um. Fiquei rindo. Ela falou para mim isso. Não, Adriana, é que todo mundo está advogando os seus pecados. Está falando como é bom. Só mostra a parte boa. Aí, e você acha que isso te justifica? Não te justifica. O Senhor fala, confessai os pecados. Agora eu queria que você entendesse uma coisa. Paulo viu o Senhor Santo. Amém. Paulo viu a pessoa bendita, ressurreta do Filho de Deus. Qual é a aparência? Indescritível.
Paulo não consegue descrever direito o que aconteceu com ele. Mas ele teve um encontro. E quando alguém tem um encontro com Deus, ela cai de boca no chão. Ela cai para chorar seus pecados. Ela arruma em direção à cruz e pega a cruz e chora com a cruz. E ela não está mais preocupada com ninguém. Ela está livre. Paulo fala, vocês corriam bem. Quem enganou vocês? Achando que vocês podem ser justos com circuncisão ou com a lei. Você acha que você está numa lei? Essa igreja, qual é a lei dessa igreja? A lei pode fazer isso, pode fazer aquilo. Nós somos culpados porque nós estabelecemos muitas regras. Mas essas regras não servem quando há um homem santo. A santidade é maior do que as regras. Amém? O Senhor precisa restaurar de novo a nossa fé no sangue de Jesus, aonde nós vamos ser totalmente purificados. Tem um detalhe desse encontro que acontece lá em Atos 9. O Senhor fala para ele, e ele encontra Ananias, e Ananias chega para ele e falou, o Senhor me enviou para que tu fique curado, fique cheio do Espírito Santo e seja batizado. Por que ele falou tão pouca coisa? Porque Paulo estava preparado. Paulo estava pronto para ser cheio do Espírito Santo e seja cancelado os teus pecados. Aleluia. A gente, vontade de correr por braços do Senhor. Não tem importância nenhuma a gente estar aqui na frente, sentado lá atrás. Importante é a gente ser totalmente de Cristo. É importante a gente ouvir essa palavra, que é só um começo. O Senhor vai trazendo várias libertações. A gente vai podendo dizer, eu estou morto. Eu estou morto. Eu estou crucificado. Os que estão em Cristo crucificaram sua carne, paixões e concupiscência. Os que estão em Cristo, não é os que acham que estão, os que estão em Cristo crucificaram a carne, as paixões e concupiscência. Paulo fala, eu estou morto. Você está morto mesmo? Eu tenho certeza de que ele morreu lá naquele dia. Paulo fala, logo, já não sou eu que vive. É Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Um homem cantando vitória, porque ele encontrou a sua vitória lá na cruz. Eu estou morto. Fala aí. Eu estou morto. Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu que vive. Então essa é a vida vitoriosa que o Senhor promete com essa revelação. Eu quero Jesus. Se você quiser alguma outra coisa, perigoso você não encontrar aqui no nosso meio.
Se você quiser uma vida boa, olha, está complicando. Se você quer viver de conforto, de festa, de libertinagem, isso não é de Jesus, tenho certeza. Se você quiser a cruz, ela está disponível. É só você pedir: Senhor, traga a minha cruz. Eu quero me considerar morto. E essa pessoa vai desfrutar de tremenda liberdade. Os coxos andam. Amém? Pensa agora naquela imagem daquele coxo. Ei, gente, vocês conseguem ver comigo? Rapaz, o cinema nunca vai mostrar isso. Mas você pode olhar aquele coxo estalando todo, se colocando em pé e andando para viver uma vida maravilhosa. Você pode encontrar esse Jesus que não é vendido. Ninguém vende Jesus, mas ele é uma experiência que a gente tem. Eu tô apaixonado, desculpa aí, gente. Eu queria muito estar aqui, essa oportunidade. Não sei se vocês vão aproveitar tanto quanto eu estou aproveitando. Eu tenho a alegria de ter 2 companheiros que amam essa palavra. Tenho experimentado muitas vezes, junto com meus companheiros, ver eles chorando, porque querem Jesus, porque querem amar Jesus, que querem viver para Jesus. Não conformados com os seus próprios pecados. Jesus é a melhor experiência que um homem pode ter. Senhor, eu sei que tu está falando, Senhor. Porque a tua voz, ela é uma voz maravilhosa. O teu nome, Jesus, é um nome que está acima de todos os nomes. O teu nome é o nome mais poderoso da terra. Tu és poderoso, Senhor. Poderoso para alcançar os corações piedosos que aqui estão, Senhor. Piedosos e prontos para andar nos teus caminhos, Senhor. Que o Senhor faça uma revolução espiritual. Reacende, Senhor, o coração apaixonados dos meus irmãos e das minhas irmãs. Sejam eles tomados, Senhor, de um gozo, de uma comunhão que só tem aquele que te encontra, como Paulo te encontrou, Pai. Deus, ajuda-nos nessa manhã. Que isso não seja uma boa mensagem, mas seja uma mensagem que alcance profundamente cada irmãozinho, cada irmã. Devolve-nos a cruz, Senhor. Queremos andar nos teus caminhos. Não queremos ter medo de confessar nossos pecados. E nem confessar os nossos pecados justificando os pecados, Senhor. Queremos dizer mesmo, isso é feio, ofensivo. Tira-nos dessa religião, Senhor. Devolve-nos a cruz. Continua falando, bom mestre, ao nosso coração. E enche-nos profundamente do teu Espírito e de um gozo indizível que possa nos levar até o último dia da nossa vida, perseverando
e amando o nosso Santo Jesus. Obrigado, Pai, por essa experiência. Obrigado por ver aquilo que parecia que estava encoberto dos meus olhos durante todos esses anos. Um Jesus maravilhoso, que mudou e mudará o destino de nossas vidas, para a tua própria glória. Nós te oramos. Amém. Aleluia. O Senhor te abençoe. Saia por aí, pregue isso aqui, porque é o que o Senhor tem para nós. Não confundam a religião com andar com Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Perdão pelo tempo.